Você já percebeu como às vezes a própria pessoa se sabota? Por exemplo, você quer crescer, você quer prosperar, quer mudar de vida, mas quando chega perto, bem próximo ali, está quase acontecendo, algo dentro te puxa para trás? Já aconteceu isso com você também? E não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, muitas vezes é desordem interna. E é exatamente aqui que entra um princípio muito profundo, o princípio de Xangô. Eu sou Cláudio Gomes, eu trabalho com a constelação universal dos orixás, um método que integra espiritualidade e estrutura interna, sabe? Aqui nós não falamos apenas de energia, nós falamos de consciência, responsabilidade e transformação na prática. E no vídeo de hoje, eu quero falar com você exatamente sobre justiça e prosperidade. Dentro das tradições de afro-brasileira, né? Xangô, ele é conhecido como o orixá da justiça, da verdade, do equilíbrio. Mas quando falamos disso dentro da constelação universal dos orixás, estamos olhando também além, para algo mais profundo. Xangô, ele representa o arquétipo da justiça interior. A capacidade de colocar cada coisa em seu lugar dentro de si próprio. Pensamentos, emoções, ações, responsabilidades. Quando isso está alinhado, a vida flui mais com dignidade e com coerência. Agora vem uma pergunta poderosa. Quantas vezes você se cobra demais? Ou o contrário também. Quantas vezes você se absolve, né, de responsabilidades que são suas e você dá um jeitinho de cair fora? Porque a justiça interior, ela tem dois extremos, gente. Ou a autocondenação, né? Você se condena demais, ou a autoindulgência, você se perdoa, você sai do jogo quando devia estar lá. Porque quando a pessoa vive se condenando, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu sempre erro, eu não mereço. Ela cria uma sentença interna dentro de si mesma, e essa sentença, ela é inconsciente. E inconscientemente essa pessoa passa a sabotar a própria vida, entende? Em muitos casos, essa autossabotagem não nasce da preguiça. Às vezes a pessoa até faz. Ela nasce de culpas invisíveis. Culpa por exemplo, ter prosperado mais do que alguém na sua própria família, ter tomado decisões difíceis, ter rompido ciclos antigos, ou simplesmente existir de forma diferente, sabe? E aí, sem perceber, a pessoa cria um tipo de tribunal interno, E nesse tribunal, ela mesma é o juiz, o acusador e o condenado, tudo ao mesmo tempo. E desse jeito, a vida não flui, a prosperidade não chega, ou quando está quase chegando, vai embora. Porque Xangô, esse arquétipo, vem justamente restaurar essa ordem que está faltando. Ele nos lembra que justiça não é punição, justiça é equilíbrio. É olhar para si mesmo e dizer, sim, eu errei aqui, mas também eu acertei ali. É assumir a responsabilidade sem destruir a própria dignidade. Faz sentido isso que eu estou falando? Quando essa justiça interna se organiza, muitas coisas começam a mudar. Decisões ficam mais claras, relações se equilibram. Naturalmente, a prosperidade encontra o espaço e a culpa deixa de dirigir a sua vida. A pergunta que eu faço para você agora, para você refletir. Será que a sua vida está travada? Por que existe uma injustiça acontecendo aí dentro de você? Talvez você esteja se condenando demais. Ou talvez esteja evitando olhar para algo que precisa ser reconhecido. Pode ter uma fuga também. A justiça não está equilibrada. Xangô, ele nos convida a algo muito poderoso. Restaurar a verdade dentro de nós. Porque quando a verdade se organiza, a vida, ela se torna mais leve. E quando a justiça interna voltar ao normal, ao que é para ser, a pessoa deixa de lutar contra si mesma e passa finalmente a caminhar com dignidade e força. Conseguiu sacar? Conseguiu entender? Fez sentido? E assim, autoconhecimento não é apenas entender. Eu entendi. Não.
é reorganização. Não basta saber, tem que autoconhecer, reorganizar. E se isso fez sentido para você, se inscreva e compartilhe. E se você sente que esse é o momento de aprofundar ainda mais, nossa, eu quero saber mais, o link está na descrição para entrar em contato comigo. Sem estrutura, não há expansão. Não tem como. Acompanhe essa série que eu estou fazendo aqui sobre os princípios da constelação universal dos orixás, beleza? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre um arquétipo extremamente poderoso, Yansan. Isso mesmo, o princípio do movimento, da coragem, da transformação. Porque muitas vezes a vida não muda, não por falta de capacidade, como eu disse, mas por medo do vento da mudança. E Yansan é justamente o vento que move a vida. Ok? Axé, namastê e até o próximo vídeo.